que é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Que o Senhor venha discernir, Pai amado, aqui através da Tua palavra, as intenções do nosso coração, o nosso desejo, o nosso querer, o nosso agir, a nossa conduta, em tudo, Senhor Deus. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações, que o Senhor tenha liberdade para trabalhar não só em cada um que é membro aqui, mas aqueles que estão também hoje, Senhor, com a gente, visitando, estando conosco. Que o Senhor possa falar com eles através dessa palavra também. No nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar então sobre o título desse texto aqui, que fala da vocação, ou seja, do chamado de Deus na vida de Jeremias, né? O chamado de Deus, ele é um plano na vida de cada pessoa. Cada pessoa, Deus tem um plano na vida dele. Cada ser humano, Deus tem um plano na vida dele. E Ele mesmo convida a gente a seguir esse plano. Então, Deus não vai obrigar ninguém a seguir o plano dele. Deus convida a gente a seguir esse plano, né? E há um chamado então na vida das pessoas de todo mundo. Não existe ninguém nessa terra que Deus não chama. Deus está chamando todas as pessoas, né? Agora precisam das pessoas ouvir. Precisam das pessoas darem um passo, né, à frente, irem em direção a Deus. Também há aqueles chamados individuais, né? Existe um chamado para todas as pessoas, mas existe um chamado que é individual para cada um. E algumas pessoas têm esse chamado. No capítulo 1 de Jeremias, né, a palavra de Deus mostra isso para a gente. Por exemplo, o pai de Jeremias, ele tinha um chamado. O de Jeremias foi um chamado ainda diferente do pai dele. Então a palavra mostra para a gente aqui, nós vamos ler alguns pontos que são importantes para a gente alcançar o chamado de Deus para a nossa vida, porque se tem coisa importante é a gente seguir o chamado de Deus, seguir aquilo que Deus tem para a gente. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui nessa palavra, que está querendo dar microfonia no microfone, eu estou meio perdido aqui com esse microfone, agora já melhorou. Beleza. Quando diminuir aqui dentro, melhor, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender para a gente cumprir o chamado é que o Senhor conhece cada um de nós. Você viu como ele começa o texto? O texto da Bíblia que geralmente eu uso é a versão árabe, viu, Cleiton? Você guarda bem essa versão, que geralmente é sempre a versão que eu uso. Versão árabe, você colocou em NVI, mas não tem problema. Deus, ele conhece todo mundo. Deus, ele conhece cada um. Ele diz para Jeremias, versículo 5, pode deixar o texto aí: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, foi Deus que criou no ventre materno, mas antes de criar, Deus já conhecia. Você já pensou a grandeza disso? Antes de criar você, Deus já te conhecia. Deus já te chamou à existência antes de você existir. Ele te chamou à existência. Você não é fruto do acaso. Você não nasceu por acaso. Você pode falar assim, mas pastor, eu nasci de meu pai nem tinha casado com a minha mãe, mas você é fruto do plano de Deus. Amém. Deus quis você nascer, né? Deus quis trazer você à existência. Foi Deus então que criou Jeremias no ventre materno. O que ele está dizendo para a gente é que ele também criou a gente. Ele criou cada um de nós no ventre materno, mas antes de criar, ele já conhecia que Deus separou e estabeleceu para uma obra. Então Deus estabeleceu você para uma obra, para um chamado, para uma vocação. Cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, nós temos uma vocação. Fomos chamados por Deus para uma obra. E o Salmo 139, ele não diverge disso.
Ele mostra para a gente lá no Salmo 139, versículo do 11 ao 16, põe para a gente aí, para você ver o que o Davi, né, ele fala aqui, na verdade o salmista, diz assim, olha só, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces a toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Você vê que o salmista, ele também acredita, né, que Deus formou ele. Né? O salmista, aqui no caso, me parece que não é Davi, o escritor desse salmo, mas Davi também acreditava da mesma forma. Né? Então existe uma história. Ele está dizendo aqui no Salmo 139 que existe uma história escrita no livro de Deus. Existe uma história que Deus escreveu para a gente. Só que você pode escolher a história. Eu creio que Deus ele tem algo escrito para nós, segundo a palavra de Deus. Mas Ele nos dá liberdade para escolher se nós queremos viver a história que Ele tem para a gente, ou se a gente quer viver a nossa história do nosso jeito. Eu sei que muitas pessoas têm procurado viver a história do jeito que você acha que deve viver. Mas o meu conselho para você nessa manhã é que você escolha a história que Deus escreveu para você. Para os pais que vão apresentar os filhos ao Senhor hoje, você já pensou na responsabilidade que é você apresentar um filho ao Senhor? Você já pensou a responsabilidade que você tem? Por quê? Porque a partir do momento que você apresenta o seu filho ao Senhor, você está concordando que você vai criar o seu filho na palavra de Deus. Você vai ser um modelo, você vai ser um exemplo para essa criança. Imagina a responsabilidade do pai de Jeremias, né? Ilquias. O Senhor é a minha porção, diz a palavra Ilquias, né? O Senhor é a minha porção. Imagina a responsabilidade de Ilquias, porque Ilquias ele era um sacerdote e Jeremias ele também foi chamado para ser sacerdote. Mas quantas vezes, irmãos, nós vemos filhos tomando rumos diferentes dos seus pais? E Ilquias, ele foi um modelo, ele foi um exemplo de pai. Ele criou o seu filho no temor do Senhor. Jeremias se tornou sacerdote, até o dia que Deus então chegou e começou a falar com ele. Aqui nesse capítulo foi a primeira vez, provavelmente, que Deus fala com Jeremias. E fala: Jeremias, falando diretamente com ele, não usou nenhuma outra pessoa.
olha Jeremias, eu te escolhi. Eu escolhi você antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Eu já tinha separado você. Eu já tinha escolhido você. Jeremias não deveria esquecer de forma alguma, e a gente começa a entender aqui nesse texto, que Jeremias não deveria esquecer nunca o exemplo que foi o pai dele para ele. Deus lembra, né? Aqui no texto, ele fala, olha, Jeremias, filho de Uquias, fala o reinado, fala os reis que tiveram durante o seu ministério profético. Jeremias não devia esquecer, de forma alguma, o exemplo que o pai deixou como um sacerdote. Agora Jeremias estava ouvindo a voz do Senhor diretamente. Antes ele ouviu através do pai. Antes ele ouviu através do sacerdote do templo. Agora ele está ouvindo Deus de forma pessoal. Deus está falando com ele. Então a primeira coisa que a gente precisa de entender no chamado é que Deus conhece a gente. Deus conhece cada um de nós. Deus, Ele escolheu você, Ele escolheu seu pai, sua mãe, para formar você. Talvez você pense, mas meu pai foi isso, foi aquilo, pois é, Deus usou aquela pessoa ali para levar você a ser quem você é hoje. Deus quer usar você hoje da forma que você é. Na verdade, Ele quer transformar você e quer melhorar você agora. Amém? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Todos nós temos o chamado. Fala assim, o Senhor me conhece. Fala assim, o Senhor conheceu Jeremias. Chamou Jeremias antes que ele existisse. O Senhor também me chama. Antes que eu existisse, o Senhor me chamou. Amém? Isso é maravilhoso. Tá certo? Bom, o segundo ponto que eu quero dizer para você é que Jeremias, ele tem aqui alguma dificuldade, né, irmãos? Parece que ele está dizendo para Deus, olha, eu sou pequeno, eu não sei falar. Na NVI está escrito jovem, na versão atualizada árabe, né? Está dizendo criança. Tem outro que diz menino. Então não importa para Deus a sua idade. Não importa para Deus a tua idade. Você pode ter 8, você pode ter 80, você pode ter alguns dias de vida. Não importa a tua idade. Deus não se importa com isso. Ele continua te chamando. Não importa as suas habilidades, porque tem gente que vai colocar as suas habilidades, né? Vai falar assim, igual o Jeremias falou, olha, eu não sei falar. Jeremias disse isso. Moisés falou, eu sou pesado de língua. Muitas pessoas, quando são chamadas por Deus, elas pensam sempre que a habilidade delas é a coisa mais importante. Mas para Deus, a sua habilidade não é importante. Por quê? Porque Ele que capacita cada um de nós. É Ele que vai trabalhar na vida de cada um de nós. Então é Ele que nos transforma de dentro para fora. Conforme a gente vai obedecendo a palavra de Deus, o Senhor vai nos transformando. Olha só no verso 9. Ele diz assim, olha, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Quem que põe na boca as palavras? Deus, né? O Senhor. Então Deus também tocou os lábios de Isaías. A mesma coisa que nós vemos aqui no livro de Jeremias, também aconteceu com Isaías. Lá em Isaías, no capítulo 6, você não precisa de abrir lá, mas você vai ver esse texto aqui dizendo, olha, quando Deus também toca os lábios de Isaías, porque ele confessa a Deus. Ele fala para Deus quem ele é, quem é o povo que está com ele. Ele fala, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.
Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Está lá em Isaías capítulo 6, versículos 5 até o 7. Então olha só, lá em Isaías também é um chamado, também é a vocação de Isaías. Você vê que ele também toca no lábio. Ele também toca no lábio, ele também dá a palavra para Isaías. Então foi Deus quem capacitou Jeremias e Isaías, e é Ele que vai capacitar você, meu irmão. Amém. Ele que vai capacitar a sua vida, tá certo? O que você precisa de fazer? Abrace as oportunidades que Deus está te dando. Irmão, você tem que abraçar a oportunidade que Deus dá para você crescer. Quando tem ensino da palavra, aproveita para aprender a palavra de Deus, né? Aproveita os cursos que nós temos aqui na igreja. Nós temos o curso Avance, nós temos aqui o curso Avance 2 também, Panorama Bíblico, tantos cursos que a gente tem aqui na igreja aqui que são importantes e que às vezes as pessoas não valorizam, porque não querem aprender. As pessoas muitas vezes estão querendo simplesmente participar, vir um culto domingo e acham que isso é bom, mas Deus quer mais de você. Se Deus tem um chamado na sua vida, Ele vai preparar você. E como que Ele vai capacitar você? Usando a palavra de Deus que é ensinada na igreja. Usando a palavra de Deus que é ensinada na igreja, né? Nos cultos, nas pregações. Jesus, Ele disse o seguinte, lá em Lucas capítulo 12, 48, Ele diz: aquele que muito é dado, muito vai ser cobrado. Só um pedacinho do texto que eu li para você. Aquele que muito é dado, muito é cobrado. O que é isso? O que significa isso? Significa que Deus está dando. Deus está dando a oportunidade, Deus está dando a palavra. E às vezes tem algumas pessoas que estão rejeitando. Mas de qualquer forma nós não podemos dizer que Deus não está dando. E se Deus está dando, Ele vai cobrar. Um dia Ele vai cobrar da gente aquilo que Ele está dando para a gente. Se a gente não pega aquilo que Deus está dando, de qualquer forma vai ser cobrado. Tem algumas parábolas que contam essa história para a gente também. Tá bom? Então, é importante a gente perceber também aqui, na pergunta de quando Deus está falando com Isaías, no verso 8, ele pergunta assim: a quem enviarei? Deus pergunta: a quem enviarei? É um caso chamado da vocação de Isaías, e ele tinha que responder. Ele tinha que responder. Qual a resposta de Isaías? Isaías respondeu: envia-me. Isaías responde: envia-me. E a pergunta fica para a gente hoje, para esse momento, e para que você responda até o final do culto. E você, o que você vai responder? Isaías disse: envia-me a mim. Jeremias, ele obedeceu a palavra do Senhor e ele foi seu profeta. Apesar de todo o sofrimento que ele passou, ele sabia que Deus estava com ele. Agora deixa eu te falar uma coisa: Deus, Ele capacita as pessoas, mas Ele só capacita quem busca. Deus não vai capacitar quem não busca. Deus não vai dar para aquele que não quer. Então, para a gente receber de Deus, por exemplo, às vezes as pessoas pensam assim que eles devem estar preparados, eles precisam ter habilidades primeiro para depois fazer a vontade do Senhor. Jesus, por exemplo, quando chamou os discípulos, ele disse: olha, vinde a mim e eu os farei pescadores de homens. Quer dizer, eles deveriam ir para o Senhor, ir com Jesus, seguir Jesus, e durante essa vida que eles tivessem com Jesus, eles seriam preparados. E depois que Jesus ele vai levado aos céus, ele é levado aos céus, ainda a gente pode encontrar na Bíblia que os discípulos, ainda os apóstolos, eles ainda não estavam totalmente preparados, eles foram sendo preparados pelo caminho. Eles iam tendo ainda outras experiências. Então, na verdade, o nosso chamado
Ele vai começar, quando vai começar o chamado da sua vida? No dia que você disser sim para Deus. No dia que você disser sim para Deus. Às vezes você fica orando e falando assim: ah, Senhor, envia alguém para abrir lá num grupo, lá numa célula na minha casa. Deus já enviou você. Você já está lá. Né? Talvez você fale assim: mas Senhor, sabe, toca o coração de alguém, manda um anjo do céu vir falar. E a gente quer um chamado sobrenatural. E meu pai, por exemplo, teve um chamado sobrenatural. Deus falou com ele de uma forma terrível, né? Foi poderoso que Deus fez na vida do meu pai. Comigo já não foi assim. Eu estava num acampamento e Deus usou a vida do meu pai para falar: olha, unge ele, pastor. Um chamado. Deus me chamou. No caminho eu fui aprendendo muitas coisas. E eu sei que ainda há muito ainda para mim aprender. Né? Mas eu estou sempre orando, sempre buscando e falando: Senhor, eu quero ser o pastor que o Senhor quer que eu seja. Eu quero alcançar o coração que o Senhor quer que eu alcance. Então é quando você responde sim. O processo começou na minha vida quando eu respondi sim para Deus. O processo começou na vida do meu pai quando meu pai respondeu sim para Deus. O processo começou na vida da minha esposa quando ela disse sim para o Senhor. E quantos líderes aqui que já foram chamados por Deus, que hoje estão liderando, alguns não estão liderando. Mas o processo começou na sua vida no dia que você disse sim para Deus. Mas às vezes hoje você está dizendo não para Deus. O Senhor ainda continua dizendo e chamando você: olha, eu te formei no ventre da tua mãe, eu conheço você, eu sei quem você é, eu te escolhi. Você não é fruto do acaso. Eu te escolhi. Você é alguém que eu escolhi para profetizar, para declarar a palavra, para um ministério. No caso de Jeremias foi um ministério profético. No nosso pode ser um outro ministério, um outro chamado. Mas de qualquer forma, Deus está chamando hoje você. Amém. Deus está chamando você para essa capacitação que Ele quer fazer na sua vida. Então Deus só vai começar a capacitar quando você disser sim para Ele. Fala para o irmão: quando você disser sim, o Senhor começa a te capacitar. Você sabe que Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada, né? Quando Ele multiplica, Ele manda: recolhe o resto, porque nós vamos usar lá na frente, né? Tem gente que joga o resto fora, mas Ele não joga, Ele sempre ajuda. Bom, para a gente ser capacitado por Deus, nesse texto ainda, a gente precisa dar essa resposta. Então a nossa resposta tem que ser sim para Deus. Isso vai começar a nossa capacitação. E aqui no texto, aqui no verso 6, o Jeremias disse assim: olha, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor respondeu para ele. O que Deus falou para ele? Coloque o texto. Jeremias, capítulo 1, versículo 6. Ele disse: olha só. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. O que Deus respondeu para ele? O que está escrito aí? Põe no versículo 6 para mim. Não passo para a criança. Põe no verso 7 agora. Mas o Senhor, o que o Senhor diz para ele? Vamos falar no nosso português? Vamos fazer a nossa tradução? Cala a boca. Deus falou isso para ele: para de falar o que você está falando. Você está vendo o que você está falando? Você está falando que você é uma criança? Eu te chamei, eu te escolhi, e você está se desvalorizando. Você está dizendo que uma criança, realmente uma criança não serve para esse trabalho aqui. Então Deus está dizendo para ele: você não é uma criança. Você precisa de parar de falar isso. Entendeu?
Quem que fala? Né? O pai fala assim: ô filho, vai lá e faz isso. O filho fala: agora eu estou assistindo televisão. Vai lá lavar a louça. Agora eu quero brincar. Está sendo chamado para uma obra, mas quer tomar um caminho contrário. Às vezes acontece isso também. Às vezes você quer ensinar o teu filho, mas aí você está respondendo para Deus. Deus está te chamando e você está sendo como uma criança, mas você não é mais criança. Fala para o irmão: você não é mais criança não. Fala assim: olha esse cabelão branco aí seu aí. Você está, entendeu? Você está ficando velho. Fala para o irmão: você está ficando velho, irmão. Entendeu? E Deus não se importa com a sua idade. Você pode ter 8, você pode ser 70. Se você converter com 70, o Senhor te chamou assim mesmo. Tem uma obra para você fazer. Ele não te chamou por acaso. Ele não te chamou para você vir aqui esquentar as cadeiras porque as cadeirinhas estão geladas. Não. Ele te chamou para você entregar a vida para Ele e para Ele conduzir a sua vida por restante do tempo que você tem aqui nessa terra. Entendeu? Então o Senhor respondeu para ele: para de falar. Para de falar isso. Para de falar que eu sou como uma criança. Então, primeiro eu preciso responder para Deus. Primeiro eu preciso dizer sim. Mas na minha capacitação eu preciso tomar cuidado com as minhas palavras. Fala para o irmão: cuidado com o que você fala, irmão. Olha a importância da nossa palavra. Deus chamando a atenção de Jeremias. Deus chama a atenção de Jeremias de como ele fala sobre ele, de como ele está se enxergando, porque ele está falando aquilo porque é assim que ele se vê. É dessa forma que ele se enxerga. Deus mandou Jeremias então parar de falar daquela forma. E hoje Deus fala para a gente: para de falar, a gente está falando de você, meu irmão. Para de falar que você não tem capacidade. Para de falar que você, Senhor, envia outro. Deus não está pedindo sua opinião para quem é para enviar, meu irmão. Entendeu? Você não tem que dar palpite. Senhor, porque tem gente que dá palpite na obra de Deus. Tem gente que acha: não devia ter feito aquilo ali, não devia ter feito de outro jeito. Porque, mas se é Deus que está conduzindo a igreja, Deus está dirigindo a igreja, às vezes a gente não vai entender o que está acontecendo. Mas lá na frente nós vamos perceber que o Senhor estava no controle, que o Senhor estava dirigindo. Então, toma cuidado, gente, que você fala de si mesmo. Jeremias, ele era um ser humano que tinha temores, um ser humano que tinha traumas, tinha sentimentos que precisavam ser curados. Jeremias, né? Tinha isso, é porque agora nós vamos chegar no Gideão. Já estou querendo falar do Gideão também, né? Porque o Gideão também é um chamado. Nós estamos falando de chamado aqui. Então nós estamos aqui no Jeremias, mas a gente tem que lembrar: tem um conterrâneo que fez a mesma coisa, que Deus tocou nos lábios dele, que foi Isaías. Então, peraí, quando Deus chama, Deus toca nos lábios. Quando Deus chama, Deus muda a palavra. Quando Deus chama, Deus dá a palavra. Eu não preciso me preocupar, porque Deus vai me capacitar. Eu só preciso obedecer. Amém. Quando Jesus chamou os discípulos, Jesus disse assim para eles assim: olha, quando vocês forem levados diante das autoridades, não fiquem preocupados. Fiquem tranquilos, porque o Espírito do Senhor colocará a palavra na boca de vocês. Amém. Vocês vão saber na hora que vocês têm que falar. O Senhor vai colocar na nossa boca. Você só precisa dizer sim para Deus. Amém. Você só precisa dizer sim para Ele. Em Gideão também, lá em Juízes, no capítulo 6, Gideão, o que ele faz? Ele também se achava incapacitado. Só que ele se acha incapacitado de uma forma diferente de Jeremias. Jeremias achava, então sempre tem uma desculpa, você já percebeu? Sempre tem uma desculpa na hora do chamado. Sim, quando Deus chama, o camarada tem uma desculpa. A desculpa do Gideão foi outra. Ele disse assim: olha, a minha família é mais pobre. O que ele está dizendo?
não tenho grana, não tenho dinheiro. Como que eu vou fazer? Como que eu vou levantar gente? Se eu tivesse dinheiro para me pagar soldados, mas eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Deus não precisa do nosso dinheiro para poder fazer uma obra, irmãos. Deus não precisa do nosso dinheiro para poder fazer algo que Ele tem para fazer na sua vida. Você só precisa dizer sim para Deus. Gideão disse sim para Deus. Mas Gideão, antes de dizer sim para Deus, ele também disse, ele não disse só de recursos. Ele disse assim, olha, em Manassés, né? E eu, o menor, eu sou o menor. O que ele está dizendo? Quando você vai lá, você pega a tradução do hebraico, ele está dizendo, eu sou insignificante. Eu sou insignificante. Eu sou o mais desprezível. Eu não sou ninguém. Quanta gente que quando Deus chama fica falando, Senhor, sem nada. Quem sou eu na fila do pão? Eu não tenho capacidade. Poxa, mas você já aprendeu que Deus vai capacitar. O que você precisa de aprender é que você precisa de aprender a agarrar as oportunidades, e não somente agarrar as oportunidades, vai parar de falar do jeito que você fala de você. Gideão pensava isso dele. Enquanto ele pensava dessa forma, Deus não pôde usar. Deus teve que tirar isso dele. Para de falar assim desse jeito. Ele falou para Jeremias. Ele fala para Jeremias, ele fala para Gideão, ele fala para a gente também. Para a gente parar de querer dar desculpa. Você precisa de parar de sentir dó de você mesmo. Tem irmão que tem muita compaixão de si mesmo. Não é não? Uma autocompaixão. E fica, poxa vida, eu sou tão legal, né? Eu sou um cara tão bom. Eu acho melhor eu não ser um líder, não fazer nada, não. Acho melhor eu ficar aqui em casa, né? Eu quero só ser um crente, só ir lá na igreja no domingo, para mim tá bom. Você pode ficar assim, não tem problema. Mas o Senhor tem mais para você. Você não vai viver a história que Deus tem para a sua vida se você não der um passo adiante. Se você não parar de falar mal de você mesmo, não se achar tão assim, incapaz, tão impuro, mude as suas palavras a seu respeito. Mude as suas palavras a respeito da sua família. Porque às vezes tem pais que falam para os filhos, você não tem capacidade. Você não pode. Olha só o que você fez, você foi para o encontro agora, você diz, olha o que você está fazendo aí. E aí começa a apontar, cuidado, pais, você tem que ser um Milquias, porque quando chegar um dia, seu filho vai amar tanto a igreja, é isso que você tem que fazer, para que ele seja uma bênção, faça com que ele ame Deus acima de tudo, a igreja, porque quem não ama a igreja não ama Deus, tem que amar a igreja também. Porque a igreja é a noiva. Quem não ama a noiva, como que pode amar Deus? João disse isso. Como que você pode dizer que você ama o seu irmão? Você tem que amar, né? Como que você pode dizer que você ama Deus, aliás? Se você não ama o seu irmão. Nós precisamos decidir amar os nossos irmãos. Então mude as suas palavras a respeito da sua família, a respeito da igreja. Tem gente que às vezes, irmãos, não convida, por exemplo, às vezes ele tem lá seus colegas que ainda não são convertidos, mas ele pensa, não vou levar uma igreja, porque esse cara, ele é muito, né? Ele tem uma dicção muito boa, ele é um cara muito estudado, não vou levar lá, não, nossa igreja é muito simples. Olha, fulano, vai lá na igreja tal, que o cara nem conhece, nem sabe quem são os pastores, vai lá na igreja tal, porque lá vai ser bom para você. E às vezes ele deixa, até que até vai lá para levar o cara, porque ele acredita que Deus tem um chamado ali do cara, mas que não é do nosso meio. Por quê? Porque a gente está num bairro pobre, que não vai ser mais pobre, em nome de Jesus. Deus está transformando esse lugar, amém? A gente precisa orar também por isso, declarar a prosperidade do Senhor nesse lugar, amém? Para que as nossas casas melhorem, para que o bairro melhore, o comércio melhore,
nós temos que investir, mas nós temos também que orar por isso, declarar, e cuidado com as suas palavras aí. Não é verdade? Amém? Você mora num bairro o quê? Declara. A prosperidade do Senhor está na minha vida. Declara, profetiza, né? Então tem gente que às vezes fala mal da própria igreja. Sem falar mal, ele fala dentro dele, ele está pensando assim, pô, eu não posso, né? Então para com isso. Creia no que Deus vai fazer na sua vida, né? Nesse lugar que Deus vai fazer na vida dos seus colegas nesse lugar. Da simplicidade desse lugar. Jesus nasceu numa estrebaria, um lugar simples. Jesus nasceu num lugar simples, mas ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é ainda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas se fosse contar o lugar que nasceu, ele nasceu num lugar de gente muito pobre. Mas hoje ele está lá sentado acima de tudo. Vamos lá então nós precisamos mudar as nossas palavras para Deus nos capacitar. Nós precisamos dar uma resposta para Deus. Fala assim, primeiro eu preciso dar uma resposta para Deus. Você tem que dizer para Deus ou sim ou não. Se você disser não, você já entra na capacitação de Deus. Mas se você disser sim, o Senhor vai capacitar você. Ele vai investir em você. Aí a segunda coisa que Deus fala para a gente é: bom, você falou sim? Beleza. Próximo passo, para de falar o que você está falando. Entendeu? Para de falar do jeito que você está falando sobre você, sobre sua família, sobre a igreja. Para de falar assim. Comece a falar diferente. Você não é menino, você é homem. E aí, chegamos no terceiro passo da capacitação. O que é? É o medo. Geralmente a gente fala que o medo é um problema. E ele pode às vezes ser um problema. Mas o medo também pode ser uma bênção. No verso 8, Deus disse para Jeremias: não temas, Jeremias. Por que Deus disse para Jeremias: não temas? Porque ele tinha medo. Não, Deus não tinha falado isso para ele. E sabe, irmãos, todos nós temos medo de alguma coisa. Todo mundo tem medo de alguma coisa. O medo que Deus fala aqui, que Ele fala para não temer, é para a gente não se dobrar diante do medo. O medo que Ele fala aqui é aquele medo que paralisa a pessoa. Aquele medo que faz com que ela pare, que ela não prossiga diante. Que ela não faz aquilo que Deus chamou ela para fazer. Então tem gente que fica prostrado diante do medo, paralisado. Ele fica com medo, às vezes com medo de orar, às vezes com medo de falar, e ele paralisa. Só que o medo ele é importante. É uma forma que Deus pode usar para trabalhar na nossa vida, porque Ele pode levar a gente a uma fé sobrenatural. Sabia que o medo ele pode fazer com que você alcance uma fé sobrenatural? Por que eu falo isso? Porque quando a gente sente medo, a gente tem que ir para Deus. Quando a gente sente medo, a gente precisa depender mais de Deus. E quanto mais a gente depende de Deus, mais fé é acrescentada na nossa vida. Então deixa eu te confessar uma coisa, irmãos. Eu já senti muito medo. E várias vezes. Talvez você olhe para mim e fale: não, pastor, não tem medo. Eu já tive muito medo. E eu sei que ainda pode ser que eu tenha medo algumas vezes. Eu sei que às vezes eu posso tremer na base. Então eu já senti, eu sinto, e às vezes vou sentir medo na minha vida. Só que quando eu comecei a perceber que quando o medo vinha, eu comecei a fazer o que? Eu ia para Deus. Entendeu? Então eu ficava com medo de pregar. O que eu fazia? Eu ia para o Senhor, eu ficava orando. Né? Minha esposa vinha aqui trabalhar com o Ministério Infantil, e eu ficava lá em casa, lá orando. Acordava cedo, orava, ficava lendo a palavra, escrevendo, suando, pensando: eu vou ter que pregar hoje, cara.
E aquele medo, aquela coisa dentro de mim. Sabe, eu já tive medo, eu já fui ameaçado às vezes porque eu estava fazendo a obra de Deus. Já teve gente que tentou tirar dinheiro de mim, eu fazendo a obra do Senhor. E eu tenho que enfrentar e falar: meu filho, você está pensando que eu sou pastor, não tem dinheiro não. Eu sou rico, mas dinheiro não tenho. Pedro e João não tinha prata, não tinha ouro, mas eles falaram: mas nós podemos falar para você, levanta e anda, o cara levantou. Mas eu já tive em acampamentos onde eu estava lá trabalhando, fazendo a obra de Deus, ministrando a vida, pessoas sendo transformadas, gente chorando, gente sendo tocada por Deus nos acampamentos, e gente mandando mensagem, ligando para mim e falando: pastor, você está lascado na minha mão, eu vou processar você. E eu falo: pode processar, porque o Senhor é a minha justiça. Pode fazer o que você quiser. Só que agora eu não vou dar bola para você. Desligo meu telefone e não vou mais falar com você, porque agora eu vou trabalhar na obra do Senhor. Já tive que fazer isso. Sabe, gente? Mas eu sabia de uma coisa: o Senhor estava comigo. Quando eu sentia isso que me dava, aí eu orava mais, irmão. Eu orava mais. Agora, Satanás tentava colocar medo, aí eu ia para o Senhor. Talvez você fique com medo de fazer uma célula, talvez você fique com medo de chamar as pessoas, talvez você fique com medo de ministrar a palavra lá como líder. Às vezes você vai ter que ministrar a palavra lá no acampamento e você fica com medo, mas olha, o Senhor te chamou, e se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Mas o que você precisa fazer é: primeiro, responda sim para Deus. Segundo, mude as suas palavras a respeito de você mesmo, a respeito de tudo aquilo que está à volta de você, que Deus está te dando. Não desvaloriza aquilo que Deus te deu. Não desvaloriza aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu, é bom, porque Deus não dá nada ruim para ninguém. Não é verdade? Deus não dá nada ruim para ninguém, Deus só dá coisa boa. E a terceira coisa que a gente precisa é o quê? O que nós falamos aí? Oi? Não ter medo. Quando você tiver medo, você precisa de ir para Deus. Fala para o irmão: quando você tiver medo, vai orar mais. Entendeu? Aí você ora, lê a palavra, pede para Deus falar com você e ora de novo. E aí, quando você sentir ainda aquele medinho, você vai lá e ora de novo. Quantas vezes, irmão, eu fui fazer acampamento com muita gente fala: meu Deus do céu, que responsabilidade que é essa? Quanta gente aqui. Sabe, se o medo então ele pode gerar alguma coisa boa na nossa vida, é a dependência de Deus. Então pega o seu medo e enfrenta ele, mas enfrenta na oração. O medo só vai ser vencido se você depender de Deus e você enfrentar ele. Tá certo? E agora vamos para o último ponto que a gente precisa para o chamado de Deus ser completo na nossa vida. Deus termina com Jeremias dizendo no verso 11 e 12: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A nossa educação ela só vai estar completa quando a gente confiar plenamente na palavra de Deus. Tem gente que ainda questiona a palavra de Deus. E questiona, não é um questionamento num sentido bom de querer estudar a palavra e querer descobrir aquilo que está por trás do texto. Mas às vezes tem gente, mesmo às vezes nas internets da vida, gente desfazendo a palavra de Deus. Não crê. Agora, vai ver na vida desses camaradas os milagres que Deus está fazendo. Não tem milagres. Eu costumo dizer o seguinte: eu prefiro estar no meio de um bando de gente doida
que ora, que fala em línguas, que eu não entendo nada, mas que estão cheios de fé, do que no meio de um monte de gente que às vezes tem tanta coisa na cabeça, mas não tem a fé no Senhor Jesus, a fé na palavra dele. Porque se a pessoa não acredita na palavra, ela não está crendo em Deus. E a gente de crer na palavra. Pergunta para o irmão, você crê na palavra? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você faz com o texto de Marcos 16 que diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? O que você faz? Você lê ele? Mas e aí? Só lê, tá bom? O que você tem que fazer? Você tem que ir, meu irmão. Fala para o irmão, ide. Ei. Ide. Ide. É igual que nós vamos fazer aqui. Se, por exemplo, um pai e uma mãe apresentar o seu filho ao Senhor, aí ele pega, não vem para a igreja. Que exemplo que ele está dando para o filho? Cadê a fé dele? Em casa ele não trata bem a esposa não trata bem o esposo. Cadê a fé? O que está mostrando para o filho? Você entende? As pessoas elas estão muito assim, vamos dizer, isso é religiosidade. É a gente ouvir a palavra de Deus e a gente não obedecer. Isso é religiosidade. É a gente viver dentro de um grupo de pessoas onde a gente está ali, mas a gente não acredita naquilo. Nós precisamos de colocar isso em prática. Então, peraí. Se eu vou apresentar, eu vou viver. Como que eu vou apresentar meu filho como Deus e não viver aquilo que meu Deus está dizendo como viver? E aí eu pergunto para você: você vai dizer sim para Deus hoje? Porque ele disse: ide. Fala para o irmão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então você tem que pregar, meu irmão. Você vai fazer? Estou nem aí. Problema seu. Eu admiro os doidos que vão lá no meio da praça, abre a Bíblia e prega. O cara é doido. Mas pelo menos ele está tentando fazer. Às vezes ele fala um monte de coisa errada. Mas pelo menos ele está tentando. Pelo menos ele está pondo o pé na água. Aí tem gente que fala, também está falando um monte de coisa errada, que vergonha. Mas e você que sabe tudo e não faz nada? Você está entendendo? Que Deus não está nem aí com a sua capacitação, meu filho. Deus vai te capacitar. É Deus que vai colocar a palavra na tua boca. Então, olha só, se Jesus disse ide, fala para o irmão assim: se Jesus disse ide, na palavra dele, fala para o irmão: o que você está fazendo parado? Fala, por que você está sentado aqui ainda? Ai, que engraçado essa palavra. Levanta segundo. Se Jesus diz, nesse mesmo texto ele disse assim: os sinais seguirão aqueles que crerem, e em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então o que você vai fazer? Agora, se você não for, se você não botar o pé na água e o mar não vai se abrir. Quando Moisés chegou para Deus e falou: Senhor, o povo está aqui, Senhor, faz alguma coisa. Deus falou: Moisés, tem que clamas a mim, fala para o povo marchar, não precisa de mais nada. O que precisa é eles marchar, manda eles ir contra a água para ver o que vai acontecer. Quando o povo começou a marchar e foi para cima da água, irmãos, ali Deus moveu. Mas enquanto o povo ficou parado aqui reclamando, murmurando, não aconteceu nada.
Nós vamos morrer aqui. Nada aconteceu. Coitadinho de nós. Nada aconteceu. Mas aí Moisés deu a palavra, eles obedeceram a palavra de Deus. Porque Moisés não disse mais do que a palavra, ele disse, gente, vamos marchar. E o povo começou a marchar. Eles começaram a marchar. O exército do faraó vinha atrás. De repente o mar começou a se abrir. E eles começaram a passar em terra seca. Um dia disseram para uma criança, lá na escola, falaram, olha, lá o Moisés lá da sua igreja lá, o Jesus da sua igreja lá, disse que abriu o mar vermelho, nós onde eles passaram lá era pouquinha água, assim, tinha um restinho de água. Assim. O menino depois virou e falou, puxa vida, professor, então o milagre foi maior ainda do que eu pensei. Aí por quê? Porque o soldado faraó morreu afogado num tantinho de água assim. Foi bem, o negócio foi bem forte mesmo, então. Né? Porque não somente os israelitas passaram, os hebreus passaram, mas os soldados egípcios morreram, afogados por seus carros e cavalos. Então, nós temos que crer na palavra. Para você fazer a obra do Senhor, você tem que crer na palavra. Se Jesus disse, ide, vai, meu irmão. Se Jesus disse, impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, põe a mão sobre os enfermos. Como você vai saber se vai acontecer se você não botar a mão? A Nadira, esses tempos atrás ainda, Nadira, eu estava falando para ela, Nadira, pastora Giovana, Nadira, você falou que você ia sair aqui do Ministério dos Jovens aqui e abrir sala de crianças. Cadê essa sala de criança que eu não estou vendo até agora? Mostra para mim aqui. E a Nadira, né? Não, Senhor, Senhor. A gente trabalhava muitos anos atrás, a gente trabalhava numa oficina e lá tinha uns caminhões, né? Um caminhãozão bem grandão. Eles tinham uns tanques, né? E eu e meu irmão, a gente trabalhava junto e às vezes a gente chegava dentro daquele negocinho e falava o nome um do outro assim, né? No caso dele, a gente, Samuel, Samuel. Aí saía aquele vozão dentro da oficina assim. Será que Deus precisa fazer isso com você? Trazer um caminhão tanque lá de Minas, lá, e alguém falar, o pastor tem que falar o seu nome, para você fazer aquilo que Deus está chamando para fazer, ou você vai obedecer diretamente ao Senhor? Se Deus está falando para expulsar demônio, para falar em línguas, o que você está demorando aí, meu filho? Se Deus diz para impor as mãos sobre os enfermos, por que você não impõe? Então eu quero te chamar hoje, para a gente crer. Creia nessa palavra. Não vamos só ler a Bíblia, vamos crer na Bíblia. Tudo que Deus fez foi através da palavra. Deus quer fazer com você através da palavra. Você só precisa crer na palavra dele. Creia na palavra do Senhor. Creia naquilo que está escrito na Bíblia. E o Senhor vai fazer maravilhas no vosso meio. Sabe? Creia. Quando o Senhor fala para você se santificar, se santifica. Quando o Senhor fala para você orar na Bíblia, você ora. Quando o Senhor fala para você jejuar, você jejua. Quando o Senhor falar para você ficar quieto, você fica quieto. Quando o Senhor falar para você abre agora a tua boca, você abre a boca. E o Senhor vai fazer obras maravilhosas através de você. Mas tudo começa com um sim. Se você não disser sim para isso, você vai continuar parado onde você está. O mar não vai se abrir. Enfermos não serão curados. Pessoas não serão libertas. Não vai ter gente sendo batizada com o Espírito Santo. Se nós não formos, nós precisamos ir. A Nadira foi.
E ontem eu estava com a célula lá, tinha 10 crianças na célula. Aleluia! Senhor, nós chamamos. Talvez você fale assim, mas pastor, eu não tenho o chamado para ser um líder. Então receba uma célula na sua casa. Abre a sua casa para uma célula. Vai, faz alguma coisa, mas não para. Entende? O diabo quer parar a igreja. O diabo quer bloquear a igreja. Mas na minha Bíblia, e eu não sei se está escrito na sua, mas na minha está dizendo assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno vão ser arrombadas pela igreja do Senhor. É nós que vamos fazer o inferno mudar de lugar, entendeu? Você vai ter que mudar de lugar. Enquanto por aí as pessoas estão fazendo trabalhos, fazendo tanta coisa, tentando prejudicar as pessoas, e nós estamos parados. Nós temos tanta coisa boa que não podemos levar para as pessoas, milagres, maravilhas, nós estamos parados. Você pensa que você está fazendo a sua célula, está bom demais, mas cadê os líderes que você está preparando? Cadê as pessoas que você está incentivando, ou você pega, você fica reclamando da sua liderança, falando, nossa, ô vida, ô azar. Você diz, Senhor, nós que somos líderes, deixa eu te falar uma coisa. Eu já passei muita luta. Já senti muitas vezes vontade de sumir, mas nunca vou deixar de ser pastor. E eu vou ser pastor até o último dia da minha vida. Eu posso ser qualquer outra coisa, eu posso ser um empresário, mas eu vou continuar sendo pastor. Eu posso fazer qualquer outra coisa, eu posso ser um teólogo, mas eu vou continuar sendo pastor. Porque isso é o meu chamado. E é por ele que eu quero andar. E é por ele que eu quero entregar. Sabe? Então vamos crer, vamos orar, vamos seguir os sinais que o Senhor disse que vão acompanhar a gente. Para a gente terminar, quero dizer para você, Deus te conhece. Desde o ventre da sua mãe e tem uma história para você. Qual história você vai querer dizer? A sua história ou a história que Ele tem para você? Deus não está preocupado com a sua idade, com a sua capacidade. Se você aceitar o chamado, Ele vai te capacitar. Mas você primeiro tem que responder sim para Deus. Então, tem que mudar as suas palavras. Mude as suas palavras. Comece a profetizar e declarar sobre a sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para levar boas novas aos quebrantados, a curar aqueles que estão oprimidos, a libertar aqueles que estão presos pelo diabo. O Senhor me ungiu para isso. Então você vai ver. Mude as suas palavras a seu respeito. E quando você sentir medo, que você não vai deixar de sentir medo, o medo vai vir. Vai para Deus e confia totalmente nele. Eu quero dizer para você, Deus não me decepcionou até agora, e eu creio que Ele nunca vai me decepcionar. E eu só acreditei na palavra dele. Só acreditei na palavra dele. Eu não entreguei. Eu falei assim, não, eu vou fazer a tua obra. Eu vou fazer a tua vontade. Por último, leia a Bíblia, lá em Marcos capítulo 16, verso 15 até 18, se quiser anotar aí. Marcos 15, 16, verso 15 até 18. E Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que está escrito lá também: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Curva sua cabeça, feche seus olhos.